Vamos seguir aqui com a parte 3 do vídeo. Lembrando que o estatuto da congregação ela está no site oficial, onde de forma pública qualquer um que quiser, você pode ir lá e acessar e ver com os seus próprios olhos, para não ficar parecendo que eu estou inventando alguma coisa. Qualquer um pode ir lá e ler. Logo no preâmbulo, vemos que sempre que se faz necessário, entre aspas, já comecei a ler o que está escrito no preâmbulo. Sempre que se fez necessário, este estatuto foi reformado na sua parte administrativa, para governo das coisas materiais da congregação. Na parte espiritual não existe nenhum governo humano, pois só o divino prevalece, está negrito. Como se dependerá dos artigos que se seguem. Lá está falando que só o divino prevalece, veja bem. Na parte espiritual ele fala que só Deus prevalece, né? Entre aspas. Não usou o nome Deus, usou divino, mas é sinônimo, né? Claramente está dizendo que Deus prevalece sobre todo o estatuto. Vejamos algumas inconformidades, como por exemplo, o nome CCB sempre recebe destaque maior do que o nome de Deus ou de Jesus Cristo. Capítulo 1. Denominação, finalidade, sede, fórum e administração. Artigo 1º. A Congregação Cristã no Brasil, caixa alta, é uma comunidade religiosa fundamentada na doutrina apostólica. Atos 2:42 e 4:33. Capítulo 4:33. Vemos nesse artigo 1º que a CCB se diz uma comunidade religiosa fundamentada na doutrina apostólica e cita 2 versículos para embasar a doutrina apostólica. Vejamos o que diz os versículos 2:42. Vamos lá. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nesse versículo, vemos que existe uma sequência de atitudes que os crentes da igreja primitiva praticavam. Vejamos eles individualmente. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A CCB coloca em seu estatuto apenas a primeira parte, só perseverar na doutrina dos apóstolos. Mas e a comunhão, e o partir do pão, e as orações? Esses outros 3 itens não são importantes? Tanto que existe um E, né, entre eles. Logo, é uma coisa mais a outra, mais a outra e mais a outra. Só que a impressão que dá, como eles colocam na doutrina dos apóstolos, e eles criam muitas doutrinas e ensinamentos, significa que a gente tem que perseverar no que eles criam, e não no que de fato está escrito nas Sagradas Escrituras. Vamos lá, Atos 4:33. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A parte da doutrina apostólica, neste versículo, é o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e a abundante graça pelos que criam em Jesus Cristo. Infelizmente, hoje, nos púlpitos da CCB, já não prega mais o verdadeiro evangelho da graça. Não dão mais testemunho que ele ressuscitou. É mais um evangelho de acalento para a alma e massagem de ego, onde diz que sempre Deus vai fazer o que o homem quer, totalmente fora da doutrina, né? É Deus que trabalha para o homem. Todo mundo está congregando porque quer ver uma palavra que vai falar, você está no caminho certo, meu filho, siga, é da minha vontade. Quer ouvir uma palavra de faça esse negócio, quer ouvir uma palavra de vai ver abundância de bênçãos na sua vida, né? Mas eles não estão preocupados em ensinar o evangelho de Jesus Cristo. Veja, nós estamos vivendo a pandemia, dias terríveis estamos vivendo, isso é um prelúdio do que ainda vai vir. Vão vir coisas piores. Pode ser que agora vai se estabilizar, vai vir a calmaria, mas a igreja não está nos preparando para aqueles dias em que de fato não vai ter igreja nenhuma. Nós não estamos sendo ensinados a meditar. Quando está escrito na palavra que a gente tem que estar com a palavra, meditar nela dia e noite, não é meditar nas profecias que foram feitas. Eu vou ser contigo.
Não, não é isso. É meditar realmente na palavra, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Porque o dia que não tiver mais igreja, que vai ser proibido, e você não tiver como recorrer a um irmão de ministério para poder dar uma palavra de conforto para você, o que vai ser feito de você? A igreja não está te preparando para isso. Não está ensinando, incentivando a ler a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a embasar a sua fé em Jesus Cristo nela. Está ensinando a embasar a nossa fé apenas no que vem da igreja. A sua alma só cresce com o que vem da igreja. Ela não cresce com o ensinamento apostólico ou com o ensinamento de Jesus Cristo, né? Segundo parágrafo do artigo 1º. No segundo parágrafo do artigo 1º, a CCB informa que não depende nem mantém vínculo com instituições outras, quer no país, quer no exterior, porém conserva comunhão espiritual com comunidades religiosas no exterior que professam na mesma fé e doutrina. Ou seja, a CCB se coloca em um nível tão alto e exclusiva que ela não mantém nenhum vínculo com nenhuma outra comunidade religiosa. Apenas conserva comunhão espiritual com as comunidades religiosas do exterior que professam a mesma fé e doutrina. E quem são essas comunidades no exterior? A própria congregação. Ela mesma, só que mudando o nome de país. Aqui, no caso, Congregação Cristã dos Estados Unidos, Congregação Cristã na Espanha, enfim, né? Novamente, a CCB mostra todo o seu desprezo pelas outras denominações religiosas e pensar que o irmão Luiz Franciscon presidiu o Conselho das Igrejas, ajuntamento de várias denominações italo-americanas nos Estados Unidos. Foi o que veio evangelizar aqui. Será mesmo que a CCB prega o mesmo evangelho que o irmão Luiz Franciscon pregava? O que nos mostra que, embora o irmão Luiz Franciscon veio e evangelizou nós, no Brasil, quando foi fundada a congregação, eles resolveram mudar aquilo que foi ensinado pelo Luiz Franciscon como sendo a verdade o que eles criaram. Tanto é que o irmão Luiz Franciscon nem terminou a vida dele na congregação cristã. Nem quis vínculo, terminou em outra igreja. Será o irmão Luiz Franciscon que trouxe o verdadeiro evangelho desviado? Artigo 8º. É muito interessante, vejamos. Quem aceitar Jesus como seu Salvador e sua doutrina, conforme consta no caput do artigo 1º e dos artigos 18, 19, 20 e 21, submetendo-se ao batismo ministrado segundo a fé e doutrina da congregação cristã no Brasil, é admitido como seu membro e assume uma responsabilidade pessoal para com Deus. Veja que não se fala no batismo de João Batista, tampouco no batismo de Cristo, e sim no santo batismo ministrado segundo a fé e doutrina da CCB. Estas são as exigências que a CCB impõe às pessoas que desejam se tornar membros. Vamos analisar os artigos citados. O artigo 1º fala da perseverança na doutrina dos apóstolos, à exceção de alguns pontos. O artigo 19, a congregação cristã no Brasil é constituída por uma comunidade que aceita toda a Bíblia Sagrada, na qual está contida a infalível palavra de Deus, estando devotada a Jesus Cristo, autor e consumador da fé, fundada na doutrina apostólica. Novamente, no artigo 19, é citado que a CCB aceita toda a Bíblia Sagrada e que a mesma contém a palavra de Deus, onde deveria conter a afirmação é a palavra de Deus, porque na verdade a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Esse artigo também está equivocado. Está equivocado porque qual parte então da Bíblia que não é a palavra de Deus? Que lá, se lá contém a palavra de Deus, qual parte dela que não é a palavra de Deus? Por que não nos falam, então, se a Bíblia não é a palavra de Deus? Eles querem induzir a nós que a palavra de Deus é o que é pregado, não é as Sagradas Escrituras. Vou encerrar aqui e vamos para o próximo vídeo.